Oi pessoal, mais um episódio no ar. Tô há mais de um mês fazendo e isso pra mim já é uma glória muito grande, porque na maioria das vezes eu fazia até o episódio 10 ou até o episódio 8 e parava. Enfim, hoje eu estou cheio de notícias pra você, uma entrevista bem legal e uma novidade também no final do episódio. Por isso fica comigo, senta, fica confortável, pega teu fone de ouvido, escuta até o final, o podcast tá muito bom e eu garanto que você não vai se arrepender. Acha que eu tô brincando? E vamos começar o episódio de hoje repercutindo a visita do candidato à presidência pelo Partido Unidade Popular, Leandro Péricles, a João Pessoa. Ele cedeu uma entrevista à Rádio Band News FM Manaíra e eu fiz o recorte dos melhores momentos. Vamos ouvir. A gente anunciou e conversa a partir de agora com Leonardo Péricles. Ele é pré-candidato à presidência da República pela Unidade Popular. Quem é Leonardo Péricles? Eu estou hoje como presidente nacional da Unidade Popular. Venho de 22 anos de militância. Iniciei minha militância de Belo Horizonte, Minas Gerais. Iniciei a militância no movimento estudantil secundarista. Tive uma passagem também pelo movimento universitário, onde inclusive fui diretor da União Nacional dos Estudantes. E desde 2011 faço parte da coordenação nacional do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, um movimento que luta pela reforma urbana. Léo, a Unidade Popular ela é bem jovem, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é que ela defende e o que é que representa a sua pré-candidatura nesse contexto que a gente vive, um presidente que é mais ligado, que é de extrema direita, que tem, enfim, uma relação de muito atrito com os setores da esquerda, até de uma certa criminalização. E tem também, por outro lado, o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, representando os setores mais à esquerda e que tem pontuado com destaque nas pesquisas até agora. Essa candidatura não representa a UP? Nós somos um partido popular, um partido que nasceu para resgatar as ideias principais da esquerda no Brasil. O nosso programa está previsto diversas reformas estruturais que, na nossa opinião, são fundamentais e centrais para modificar a situação que vive a maioria da nossa população. E neste sentido, do ponto de vista eleitoral, a nossa pré-candidatura tem como proposta fundamental e central que a gente possa ter recursos, porque a gente não sai de uma crise econômica tão profunda como essa que a gente vive no Brasil, sem grandes investimentos na nossa economia. Então, na nossa proposta, inclusive, é não só suspender, como auditar a dívida pública, como está previsto na nossa Constituição. Dessa forma, é possível ter recursos para investir em áreas sociais, como, por exemplo, a educação, a saúde, a moradia. E digo mais, depois do golpe institucional de 2016, foi aprovada várias medidas contra os interesses do povo brasileiro. Mas essa questão de não pagar a dívida pública não seria também uma espécie de golpe? De jeito nenhum, inclusive porque está previsto na nossa Constituição. É absurdo e é um golpe contra o povo continuar pagando uma dívida que não foi contraída, porque nós não somos contra qualquer dívida. A questão é que essa dívida pública ela não foi contraída para construir hospitais, escolas, universidades, para melhorar a vida do nosso povo. Pelo contrário, é uma dívida que enriquece banqueiros, ou seja, os donos dos bancos, especuladores nacionais e internacionais, para fazer agiotagem. É isso que é a dívida pública hoje. E especificamente sobre Lula, por que ele não representa os interesses da UP? Olha, já que você está me perguntando, a nossa opinião sobre o Partido dos Trabalhadores é a seguinte. Primeiro, eles estiveram no governo e durante o período que eles estiveram no governo, e quero que é importante para a gente não ser mal interpretado, eles não tentaram fechar o Congresso Nacional, como faz o presidente atual Jair Bolsonaro, não tentaram impor um golpe militar, como o presidente, o alto comando das Forças Armadas vem fazendo, inclusive tentaram nesse último 7 de setembro do ano passado. Nossa diferença com eles, com o Partido dos Trabalhadores, é do ponto de vista econômico, principalmente nas propostas econômicas, porque o PT esteve no governo e foi favorável ao pagamento da dívida pública, por exemplo, que eu dei exemplo aqui. E o que a gente
tá fazendo aqui, porque também eu não venho, Cláudio e Cacá, para essa pré-candidatura não é também apontando um iluminado, o salvador da pátria, aquele que sozinho vai resolver. Nós não acreditamos nisso. Para a implementação dessas mudanças aqui, a governabilidade que nós defendemos não é nos aliar com o Centrão. A governabilidade que nós entendemos é a mobilização popular, o povo na rua. Não é possível um país de tamanha dominação dessas classes dominantes, dos muito ricos, de tanta desigualdade como é o Brasil, ele ser mudado se não for com muito povo na rua, como está acontecendo na América Latina e exemplo o Chile. E pessoal, ainda sobre eleições, o Tribunal Superior Eleitoral está estudando a entrada de uma ação que deve proibir o funcionamento do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil, como parte das ações de combate às notícias falsas durante as eleições. Ao optar pelo eventual banimento, o TSE pode determinar a remoção do programa das lojas de aplicativo, como Apple Store ou Google Store, fazendo com que as pessoas não consigam mais fazer download. E a gente sabe o porquê, né? E essa semana foi marcada pelo fato de termos completado um ano de vacinação contra a Covid-19 aqui no estado. De acordo com o secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame, o número de mortes diminuiu 90% nesses 12 meses de campanha. Na época, a Paraíba registrava pouco mais de 177 mil casos e 3,9 mil mortos em decorrência do vírus. Atualmente, o estado contabiliza 469.004 casos e 9.620 mortes, segundo os números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. O que comprova, gente, que a vacina é sim eficaz contra a pandemia, mas a pergunta agora é a seguinte: e as crianças? É bom que elas se vacinem? Semana passada começou o cronograma vacinal delas e isso gerou muita polêmica, tanto que o Ministério Público da Paraíba manifestou por meio de nota técnica conjunta a obrigatoriedade da vacinação das crianças de 5 a 11 anos, e os pais ou responsáveis que não vacinarem os filhos podem ser denunciados ao Conselho Tutelar e à Promotoria de Justiça do Estado. As escolas que as crianças estejam matriculadas devem exigir a apresentação da carteira de vacinação. No caso da falta de alguma das vacinas consideradas obrigatórias, inclusive a da Covid-19, os estabelecimentos devem solicitar a regularização da situação no prazo de 30 dias. Caso isso não ocorra, as instituições devem comunicar aos órgãos competentes. E para conversar um pouquinho sobre isso e trazer o lado dos pais, estou na linha aqui com a Edjane Campos, que é mãe e já vacinou as filhas. Edjane, seja muito bem-vinda e já me conta. Elas sentiram alguma coisa? Qual foi a vacina que elas tomaram? Olá, boa noite, Lucas. Olha, as minhas filhas tomaram a vacina na data prevista para tomar. Foi a Pfizer. Eu até achei que elas não teriam reação, mas tiveram. Por incrível que pareça, todas as duas tiveram os mesmos sintomas de reação, que foram dores de cabeça, fadiga, frio e dor no braço também. Persistiu por 2 dias esses sintomas. Você aconselha os pais a vacinarem os filhos? Assim, eu tenho isso de modo muito pessoal. As minhas 2 filhas, elas são de menor, mas depois já terem um entendimento, nós conversamos e elas quiseram tomar. E eu aceitei. Mas já o meu filho menor, eu temo e que nele seja aplicado. Por questão minha, assim, de sentir como mãe, por ele também ser mais frágil, ter problemas alérgicos, respiratórios, não é pela vacina, é pelo meu filho. Mas, se for o caso, tenho que dar, né? Tenho que permitir. Se para mim ser denunciada, eu não posso ir contrário, né? Mas vou da base da oração. E eu torço pelo Brasil melhor, pela saúde de todos. Eu quero sempre o bem de cada um, assim também como o meu. O que for para ser melhor é o que será feito. Edjane, muito obrigado pela disponibilidade, viu? Um beijo para você. Eu que agradeço. E pessoal, honestamente, a Edjane não tá errada, porque quem não tem medo do novo, né? Enfim, quem falou sobre essas vacinas e tranquilizou os pais foi a pediatra especialista em vacinas, Socorro Martins. Ela deu entrevista à TV Cabo Branco e conversou com o repórter Arthur Lira. Bora ouvir o que ela disse. A gente tem visto o quanto fake news, notícias distorcidas tem provocado essa preocupação, né? E é natural que a gente tá falando de pais, de mães, que quando fala de um risco para um filho, gera esse medo. Mas a gente tá aqui com a
a médica Socorro Martins, que é pediatra, inclusive ela faz parte da Sociedade Brasileira de Pediatria. É natural que a gente entenda essa preocupação dos pais, mas como é que a gente mostra para essas famílias que a vacina para crianças é segura? Realmente estamos falando do bem mais precioso das famílias. A nossa mensagem sempre é de tranquilidade, porque essas vacinas, para serem licenciadas, elas precisam cumprir todo aquele rigor técnico-científico exigido para a sua liberação. E para a vacina que está sendo utilizada agora no Brasil, que é 1/3 da dose do adulto, os estudos evidenciaram a resposta imunológica formidável dessas crianças, que mesmo com 1/3, elas tiveram eficácia de 90%. A grandiosíssima maioria das crianças as que apresentaram algum evento adverso, foi aqueles normalmente observados nas suas vacinas de rotina do calendário de vacinação. Então as famílias, elas precisam se tranquilizar, porque eu sei que a enxurrada de fake news diuturnamente não é brincadeira, mas procurem escutar as autoridades sanitárias. E para encerrar esse assunto, se liga só no recado do Nicolas que viralizou na internet. O Nicolas é autista, tem 11 anos, se vacinou e saca só o recado dele. Eu tô muito felizão aí, dava até pra comer um pastelzinho com guaraná, ia ser top. Aí, deixa eu te falar, um beijo pra todas as Letícias e os Pedrinhos do Brasil. E ele convoca a turminha, não dói nada, né, Nicolas? Não acredita nas palavras desse Bolsonaro, não, porque, aí, deixa eu te falar, pode mandar seu filho tomar uma agulhada, vai estar super tranquilo. O máximo que pode ter é uma criança chorona e um braço dolorido, mas nada além disso. Você não vai virar nem um jacaré e nem uma formiga australiana. Então, se o Nicolas falou, tá dito, né? Ainda no âmbito da saúde, uma imagem que viralizou muito na internet foi a de Thiago Abravanel, atual brother do BBB 22, chupando o dedo enquanto dormia. Uma galera enorme no Twitter caiu em cima, mas gente, bora combinar, todo mundo tem alguma coisa da infância que vai carregar até o túmulo. E além de Thiago, outros famosos já revelaram o hábito, como a atriz Emma Stone, aquela que fez a Cruella da Disney. Quando pequena, ela sempre teve o hábito de chupar dedo todas as vezes que se sentia nervosa. Aparentemente é algo inofensivo, né? Mas você sabia que hábitos como chupar dedo ou chupeta na infância podem impactar na formação dos ossos da face? Pois é, para falar mais sobre isso e nos trazer esclarecimentos, estou recebendo aqui o cirurgião dentista Daniel Gouveia. Daniel, seja muito bem-vindo e me fala, é verdade essa informação? Além de prejudicar essa formação, o que esse hábito pode acarretar para a vida adulta? Bem-vindo. Obrigado, Lucas, é um prazer estar participando aqui junto com você, seu podcast, e para trazer mais esclarecimento para a população, a todos que acompanham o seu trabalho. Na verdade, traz sim, ao longo da vida adulta, muitos malefícios se não for tirado esse hábito no momento certo, porque é um hábito que vai prejudicar funções como a respiração, deglutição, mastigação, a fala e até a formação, né, a postura propriamente da boca da criança em si. E Daniel, muitas vezes a mãe ou o pai dão uma chupeta pela primeira vez para acalmar a criança, e ela gosta tanto que passa a fazer questão de ter aquilo sempre. É recomendado fazer isso, e até quantos anos é aceitável que os pequenos usem a chupeta ou tenham o hábito de chupar dedo? Então, Lucas, o ideal, assim, um tempo aceitável hoje, segundo estudos, artigos e a literatura vem nos dizer hoje, que o ideal seria 2 a 4 anos no máximo. Então aí já começa os pais a fazer com que a criança comece a deixar esse hábito, porque, como você frisou agora há pouco, o grande problema é que quando a criança começa a chorar ou alguma coisa, os pais geralmente já vão lá e colocam uma chupeta na boca da criança. Então o ideal é que os pais tentem evitar isso. Não é no primeiro choro ou na primeira birra que se vai introduzir a chupeta para que a criança ela se cale ali. Então não ofereça a chupeta a todo momento à criança. A um menor sinal de choro, tente ali conversar, tente fazer com uma outra forma lúdica para que ela não venha a chupar a chupeta. Outra coisa, não deixe a chupeta fácil. Tem pais que colocam já um cordãozinho em pendura no pescoço, né? Coloca ali
à disposição da criança. Então, o ideal é que não esteja ali ao acesso da criança. Então, tudo isso vai contribuindo para que ela vá esquecendo um pouco mais essa coisa de não chupar a chupeta. Na questão do dedo, já fica um pouco mais complicado, porque já faz parte da criança, então é mais difícil de tirar um pouco. Mas aí também tem algumas estratégias que os pais podem estar fazendo para que a criança vá, com o tempo, deixando de chupar o dedo. A criança quis colocar o dedo na boca, tenta distrair, tenta fazer alguma atividadezinha ali, ocupar as mãos dela, para que ela não esteja colocando a mão na boca. Então, existe assim algumas coisas, algumas estratégias que os pais podem estar fazendo para que a criança não venha aos poucos vá deixando isso. Daniel, agora pra gente encerrar, me fala qual é o tratamento e o que é feito pra arrumar esse problema. Na criança é mais fácil de tratar do que no adulto, não é isso? Bem mais complicado, chegando na fase adulta, porque aí já vai ter toda a formação óssea completa, né? Então vai ter o amadurecimento ósseo, então ali as estruturas ósseas da mandíbula e da maxila do adulto já vão estar formadas. Então não tem muitos casos que não tem como resolver mais com a parte ortodôntica. Aí seria ter que passar por uma cirurgia, um processo bem mais complicado, né? Um procedimento cirúrgico. O ideal é que se consiga fazer isso ainda quando criança, porque para corrigir defeitos, assim, problemas desse tipo, só com o aparelho ortodôntico. Então vai ter que passar por um ortodontista para que o ortodontista possa estar ali vendo o caso, cada caso é um caso, né? Então ele vai olhar, analisar e ver qual tipo de aparelho vai precisar ser usado, qual a necessidade e por quanto tempo. Daniel, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela entrevista. Eu que agradeço, fico muito feliz e sempre que precisar estarei à disposição. E ainda no assunto de Big Brother, começou o reality. Fiquei muito animado, mas confesso que não assisti toda essa semana, não acompanhei direito. E a partir dessa semana, até o Big Brother acabar, vou estar aqui com a pessoa que eu conheço que mais assiste Big Brother, Davi, que é o editor do podcast também. Seja bem-vindo. Oi, gente. Tudo bom? Me conta, o que aconteceu essa semana? E faz um resumão aí pra gente durante essa semana. Bom, essa semana, como todos sabem, lançou o Big Brother Brasil e 3 dos participantes mais esperados pegaram Covid. O que é um pouquinho engraçado, né? Porque a gente tava esperando a chegada deles e eles não foram. Tenho certeza que isso foi coisa do Boninho, mas enfim. E também teve uma prova de imunidade que foi justamente para quem chegou na casa, o Arthur Aguiar e o Douglas Silva. E agora eles estão imunes, porque a prova era só para o grupo Camarote e também teve uma prova também para o grupo Pipoca. Quem ganhou foi a Bárbara e a Laís. Eu tô achando esse elenco um pouco flopado. Inclusive eu falei sobre isso no episódio passado, não foi? O que é que você tá achando? Eu também senti que o Big Brother tá um pouquinho flopado em questão de participantes. Porque ano passado foi um boom enorme. Foi Carol Conká, foi Projota. Teve muita gente bombástica. Esse ano a gente só teve, no máximo, com a Arthur Aguiar, Lida Quebrada, e também Nayara Azevedo, que tá inclusive um porre nessa edição. Eu quero logo que ela vá embora. Eu tenho que voltar nela. Fala na frente de todo mundo, ela come igual um urubu. É chamar o urubu de meu louro. Quais são as primeiras impressões da primeira semana? Rapaz, as primeiras impressões da semana, eu diria que tá bem dividido. Tem gente que tá amando esses participantes, tem gente que tá odiando. Eu sou do grupo acho que do meu termo, porque eu tô achando tudo muito novo. Apresentador, pessoas novas. A gente também vê clones também da outra edição, tipo o menino que parece o Gil do Vigor, a menina que tem um sotaque nordestino. Enfim, eu acho que é aquele negócio de primeira semana. Todo mundo na primeira semana é amiguinho. Quando sai um, começa um a falar mal do outro, começa a ter grupinho, e aí começa o negócio de pular. Então, tudo pode acontecer. Então, é por isso que muitas pessoas falam do tipo, não tem um favorito agora, não tem um favorito agora. Isso é muito verdade. E meu editor, me conte, quais são as apostas pra grande saída de domingo? Rapaz, eu não tenho a menor ideia, mas quem não vai, que eu queria que fosse, é Arthur Aguiar, que ele já chegou e já tem que ir embora. Mas tudo muito, muito incerto. Até eles falam que é muito incerto. É verdade. Obrigado, viu? E tenho certeza que você vai editar esse episódio bem bonitinho. Ah, eu vejo. Beijo, te amo. E
Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilha com um coleguinha, manda pro amigo, manda pra família. Tenho certeza que vai todo mundo gostar. Um grande e enorme beijo pra vocês. O episódio de hoje tem a edição e finalização de Davi Dantas, a edição de texto e produção minha, Lucas Rodrigues. Tem também áudios da TV Cabo Branco. E antes de ir embora, quero pedir duas coisas. Me segue lá no Instagram, @acha que tô brincando, no Twitter do mesmo jeito, acha que tô brincando do jeito que tá escrito aqui. E quero dedicar esse episódio à saudosíssima Elza Soares, que nos deixou essa semana aos 91 anos. Que ela vá em paz e muito obrigado, Elza, por toda a sua representatividade e por todas as músicas belíssimas que você nos deixou. Fiquem aí com uma das minhas músicas favoritas, chamada A Carne. Até semana que vem.